Olá pessoal, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e estamos de volta com mais uma videoaula sobre como criar um curso em EAD. Na aula anterior, nós falamos sobre como utilizar a linguagem corporal nas suas videoaulas. Nessa videoaula, você vai aprender sobre como fazer o processo de pós-produção com a edição dos seus vídeos. Então vamos lá. Depois que você terminar a gravação do seu vídeo, é a hora de fazer o que nós chamamos de pós-produção. É o momento em que você vai precisar editar o seu vídeo. Essa é uma etapa muito importante para deixar todo o seu conteúdo mais dinâmico e também interessante para quem está assistindo. É nesse momento que você retira daquele material bruto que você gravou as sobras, inclusive as sobras de conteúdo, e também aqueles momentos em que você precisou repetir alguma fala, seja porque ela saiu errada, que é muito comum de acontecer, já aconteceu comigo várias vezes durante essa gravação, ou então porque você precisava rever algum conceito importante. Você deve refinar o máximo do seu material que você puder. E pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença lá no resultado final. Tem um momento em que eu faço a edição de algum vídeo que eu gravei e que eu literalmente faço uma verdadeira plástica nesses vídeos, tanto no áudio quanto também nos vídeos. Além dos vícios de linguagem, que todos nós falamos, como aqueles famosos né, então, aí, ainda tem aquele excesso de respirações que a gente tem que fazer durante a gravação de um determinado trecho. Para fazer isso, você precisa prestar muita atenção para o seu vídeo não ficar deformado, vamos dizer assim. Tem vídeos que eu editei que do material original para o material final, a diferença é muito significativa. Eu cortei muita coisa do que eu tinha gravado. E para fazer a edição, você pode contar com pessoas que sejam especialistas nesse tipo de serviço. É o editor de vídeos. Mas você também pode fazer as suas próprias edições e utilizar uma série de aplicativos e programas que existem aí na internet. Existem ferramentas de edição que são pagas e outras que são gratuitas. Você pode escolher aquela que melhor se adequa ao que você precisa. A lista é muito grande. Você pode utilizar o Windows Movie Maker da Microsoft. Você pode utilizar o iMovie da Apple, que vem com o pacote que você instala no seu computador ou então no seu MacBook. Mas tem também o Shotcut, por exemplo, que você pode baixar gratuitamente direto da internet. Os recursos oferecidos por esses softwares aí, muitas vezes são mais básicos, mas eles ajudam a resolver cortes simples, que são aqueles chamados corte AB, aquilo que você salva só o que é importante e descarta aquilo que você não vai precisar. Mas se você já conhece um pouco mais sobre como é fazer uma edição dos vídeos, e se você deseja utilizar um programa mais poderoso, aí com mais ferramentas, você pode investir em programas que são pagos, como o Premiere da Adobe. Eu adoro o Premiere. Eu utilizo muitas vezes para as minhas gravações. Lembrando sempre que você tem a opção de contratar um profissional de edição para te ajudar nessa parte. E também você não deve se preocupar se o resultado final não ficar perfeito assim de primeira. Com o tempo você vai se adaptando, vai aprimorando aí as suas técnicas de edição e também a sua postura em frente das câmeras, o que ajuda muito na hora de editar. Dependendo da câmera que você vai utilizar para gravar, pode ser que você tenha acesso a programas de edição que já são disponibilizados diretamente com ela, ou então aplicativos de celular. Isso é muito comum, por exemplo, para as câmeras de aventura, como a GoPro. Eu utilizo a GoPro para gravar de vez em quando. A edição conta com trilha sonora, o que vai deixar aí os seus vídeos aí muito mais legais. E por falar em tipo de câmera, que geralmente muitas pessoas me perguntam aqui, mesmo que eu saiba que essa é uma parte muito importante em razão da qualidade do vídeo que você vai produzir, saiba que uma das coisas mais fundamentais na sua videoaula é o áudio. A câmera pode ser de vários tipos, de várias marcas, e depende muito do quanto que você está disposto a investir. Mas o grande diferencial é o áudio. Se você for produzir os seus vídeos em um estúdio, certamente você ou então as pessoas que vão te ajudar na produção já sabem muito bem como caprichar no áudio, principalmente fazendo a limpeza desse áudio em algum tipo de aplicativo. Mas se você for produzir os seus vídeos aí caseiros, principalmente agora que todos nós
estamos aí em casa por conta dessa quarentena, por conta da suspensão temporária das atividades escolares aí em virtude do coronavírus, é importante você saber que até mesmo o seu smartphone pode servir como uma câmera de altíssima qualidade para suas gravações. O que costuma deixar a desejar aí um pouco, geralmente é o áudio. Mas para isso você pode utilizar uma série de microfones de lapela que são vendidos com um custo até bem interessantes aí pelo Mercado Livre, por exemplo, na internet, para você ligar diretamente na entrada de áudio do seu celular. É bem simples de fazer. Eu vou colocar um link aqui nas descrições desse vídeo, onde você pode ver mais informações sobre isso aí na internet. Se você preferir, você pode acessar no QR Code que eu vou colocar ou aqui na tela ou então aqui embaixo aqui desse vídeo. Mas se você não tiver como conectar algum microfone para te auxiliar, basta você colocar uma boa entonação na sua voz e caprichar naquilo que vai ser ensinado. Independentemente das suas videoaulas serem gravadas em casa ou então em um estúdio, é possível melhorar os vídeos com a edição. E para isso, basta você aplicar alguns recursos fáceis de serem utilizados para tornar as suas aulas muito mais interessantes. Durante a edição, faça cortes para deixar apenas as partes que são importantes. Utilize alguns efeitos de transição se você quiser utilizar ou então deixar os cortes menos visíveis. Uma excelente forma de fazer isso é através de recuos e de ampliações de partes do vídeo. Você deve ter percebido que eu utilizo bastante essa técnica aqui. No início, eu fazia isso, acredite ou não, mudando o foco da imagem. Depois que eu aprendi a editar os meus vídeos, eu vi que isso era muito mais simples de ser feito por meio de um processo de edição. Outra coisa que você pode fazer é inserir fotos, gráficos, imagens e também outros elementos aí para te dar outros exemplos aí, complementar as suas informações sobre o assunto que você está ensinando. Você também pode inserir uma trilha sonora lá no fundo do seu vídeo com um volume mais baixo aí que a sua voz para não te atrapalhar. Se você for aumentar o volume da trilha, espere até um momento em que não tenha nenhum tipo de narração, mas apenas imagens. Também é interessante colocar uma vinheta de abertura, quando for o caso aí, ou então inserir créditos no final do vídeo. Tudo vai depender do tempo e do contexto e do assunto ali que você quer abordar. Mas também é possível fazer ótimas produções com a edição. E se você não souber ou tiver dificuldade, lembra aí que é possível você encontrar praticamente tudo na internet. Então, recorra a tutoriais que existem, por exemplo, no YouTube ou então até no próprio site do programa de edição que você baixar. Muitos deles são disponibilizados gratuitamente. Agora, uma dica de ouro que eu posso passar para você é você utilizar legendas nos seus vídeos. Não é sempre que isso é possível, eu sei. Principalmente se você não tiver muito tempo para fazer a revisão aí das suas legendas. Mas em sendo possível, é muito interessante a utilização desse recurso. Se você estiver assistindo esse vídeo com legenda, é porque de alguma forma eu encontrei tempo para fazer isso. Mas se por acaso você estiver assistindo ele ainda sem legenda, é porque eu não tive tempo. Você tem que lembrar que eu estou gravando esses vídeos em casa durante o período de restrição de circulação por causa dessa epidemia de coronavírus. Então eu peço desculpa se você estiver assistindo esse vídeo e ele ainda não estiver com legenda, não estiver legendado aqui embaixo, ou então se eles tiverem algum tipo de erro de português, já que as legendas são geradas automaticamente por um aplicativo. Só depois que as legendas são inseridas é que eu consigo fazer a revisão do texto, mas isso aí é bem fácil, não vai se preocupar aí quando você for fazer as suas. Mas se já estiver com legenda, então você vai ter a mesma experiência que os seus alunos podem ter quando forem assistir os seus vídeos e eles estiverem legendados. Quando os alunos tiverem que assistir às suas videoaulas sem som, seja no trabalho ou então em um lugar público, e até mesmo agora, né, que provavelmente muita gente vai passar muito tempo em casa enquanto aguarda o retorno aí à normalidade das atividades escolares, é possível que a gente tenha que se adaptar a muita coisa. Se não der para usar um fone de ouvidos, se tiver muito barulho onde você estiver, por causa da convivência por um período aí
que não estava previsto, né, na nossa vida, o uso de legendas vai ajudar bastante. Muitos vídeos nas redes sociais já estão sendo publicados com legendas, e isso aumenta bastante a possibilidade de que as suas videoaulas sejam vistas em qualquer situação, com ou sem som. Isso, inclusive, ajuda a superar a questão da qualidade do áudio se ele não for assim tão bom. Além das legendas ajudarem as pessoas a entender melhor o que está sendo dito, ainda proporciona que os seus vídeos sejam inclusivos, principalmente para as pessoas que sejam deficientes auditivos. Isso é, sem dúvida, uma coisa muito importante e muito legal. Assim, você pode criar conexões com os seus alunos, mesmo através das edições de vídeo. Ela pode ser utilizada para causar impactos significativos nos seus alunos. E essa conexão com o público é muito importante para que a sua videoaula tenha melhores resultados. A edição é uma etapa muito importante do processo de criação de uma videoaula, porque com ela a qualidade do produto fica definida, a narrativa do vídeo é estabelecida, a imagem e o som podem ser refinados, você consegue fazer os últimos ajustes e também é o momento ideal para você criar conexões com os seus alunos através de planos de cortes na edição. Você ainda pode fazer o uso de músicas para criar mais impacto com seus vídeos, a inserção de textos em determinados momentos aí que são oportunos e também o aprimoramento das suas videoaulas. Quais que são as dicas finais que eu posso deixar para você para que você possa tornar as suas videoaulas mais profissionais? A primeira é você ter uma boa câmera. Não precisa ser uma câmera muito cara, mas ela tem que ser boa necessariamente se é isso que você quer passar enquanto imagem. Nos últimos 10 anos aí, eu adquiri uma série de câmeras à medida em que eu ia aprimorando os meus vídeos e às vezes eu uso muitas delas, mas depois eu vou mostrar aqui a câmera que eu tenho utilizado ultimamente. Outra coisa que você precisa caprichar quando você for gravar os seus vídeos é ter um bom microfone para captar o áudio. Eu utilizo um microfone de lapela, como esse que está aqui, ó. E isso aí te ajuda muito a captar bem o áudio que você quer passar nos seus vídeos. Outra coisa é você escolher uma ferramenta de edição que seja adequada. Eu utilizo o Premiere da Adobe. Ele é uma excelente ferramenta de edição de vídeos. Outra coisa é você fazer o corte nas melhores partes do seu vídeo para você não ficar com coisas sobrando na sua videoaula. Você pode adicionar efeitos especiais, depois você vai finalizar, salvar e publicar. Bom, então é isso, pessoal. Com isso nós chegamos ao final de mais uma videoaula, onde nós vimos tudo sobre como fazer a pós-produção com a edição dos seus vídeos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o aspecto mais importante de todo esse curso, que eu literalmente deixei para o final. Eu tenho certeza que você vai adorar. Um grande abraço do seu amigo, professor Gustavo Persichini, e até o nosso próximo vídeo.